Lucas sempre acreditou que a alma de um projeto residia naquelas imperfeições sutis que apenas o toque humano poderia conceber. Aos 45 anos, no auge de sua carreira como designer gráfico, ele se via como um mestre da intuição, um artesão digital que entendia os desejos dos clientes antes mesmo que eles fossem verbalizados. Para ele, o design não era apenas uma combinação técnica de cores e formas, mas uma conversa silenciosa entre o criador e o observador, algo que exigia uma vivência e uma sensibilidade que nenhuma máquina jamais seria capaz de simular. Ele entrava no luxuoso escritório da agência todas as manhãs com a autoridade de quem havia dedicado décadas a refinar seu olhar, sentindo-se blindado em sua torre de criatividade contra as flutuações do mercado. No entanto, naquela manhã de terça-feira, o ambiente que antes pulsava com o som de teclados, risadas e discussões acaloradas estava mergulhado em um silêncio sepulcral e desconfortável. Ao caminhar pelo corredor, Lucas notou fileiras de mesas vazias, monitores desligados e uma ausência de vida que o fez estremecer. Quando chegou à sua mesa, percebeu que seu departamento, antes composto por 12 mentes brilhantes, havia sido reduzido a apenas 2 pessoas. Os outros não haviam sido demitidos para dar lugar a novos talentos, mas sim para serem substituídos por uma única licença de software de inteligência artificial generativa que agora brilhava no monitor central da sala de reuniões. O choque inicial transformou-se em uma indignação gélida quando ele foi chamado à sala de Helena. Helena não era apenas sua chefe, era uma antiga amiga de faculdade, ou alguém com quem ele havia compartilhado noites em claro finalizando portfólios e sonhos de mudar o mundo através da arte. Agora, ela evitava seu olhar, mantendo os olhos fixos em um gráfico de produtividade projetado na parede. Sem rodeios, ela justificou as demissões em massa como uma evolução inevitável, uma questão de eficiência necessária para a sobrevivência da empresa em um mercado voraz. Lucas tentou argumentar, falando sobre a profundidade emocional do trabalho humano, mas Helena respondeu com a frieza de um algoritmo, afirmando que a máquina agora entregava em segundos o que ele levava dias para processar, e com uma margem de erro estatisticamente irrelevante. A traição corporativa doeu mais do que a ameaça financeira. Lucas saiu do prédio sentindo-se um fóssil, uma relíquia de uma era que havia acabado sem aviso prévio. Ao chegar em casa, o silêncio do seu estúdio particular parecia zombar dele. Ele olhou para a sua mesa digitalizadora, para os rascunhos feitos à mão e para os prêmios na estante. Toda aquela habilidade técnica, refinada por 45 anos de vida, agora podia ser replicada, imitada e superada por qualquer pessoa capaz de digitar um comando de texto básico em uma caixa de diálogo. Sua identidade, construída sobre o pilar de ser um criador, estava desmoronando, revelando um vazio existencial que o deixava sem fôlego. A tensão em casa só piorava o cenário. Durante o jantar, ele observava sua filha de adolescente, Maia, imersa em livros e apostilas, estudando com afinco para uma profissão que ele, em seu íntimo, acreditava que deixaria de existir antes mesmo de ela receber o diploma. A angústia de Lucas transbordou em silêncios pesados e respostas curtas, criando um abismo entre ele e a família. Ele queria protegê-la, avisá-la de que o mundo para o qual ela estava se preparando estava sendo devorado por linhas de código, mas a vergonha de sua própria obsolescência o impedia de falar. Antes de continuarmos com essa jornada, aproveite para se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo. Tarde da noite, enquanto o resto da casa dormia, o brilho azulado de seu laptop iluminou seu rosto cansado. Um sinal sonoro de notificação cortou o silêncio. Era um e-mail de um remetente anônimo, com um assunto que parecia ler seus pensamentos mais sombrios: a resistência criativa. Ao abrir a mensagem, Lucas deparou-se com uma afirmação perturbadora. O grupo alegava que a substituição de humanos pela inteligência artificial não era apenas uma busca por lucro, mas que a tecnologia estava sendo alimentada por um segredo sombrio que ia muito além da simples automação. Eles afirmavam ter provas de que a consciência humana estava sendo mapeada para algo muito mais sinistro. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto percebia que sua luta estava apenas começando. Nos dias seguintes, Lucas tentou reconstruir sua carreira no mercado freelancer, mas encontrou um cenário devastado, onde o talento humano valia centavos. Ao apresentar propostas para antigos clientes, era recebido com uma polidez gélida que escondia um desdém tecnológico profundo. Por que eu pagaria mais por um prazo de dias se uma ferramenta faz isso em segundos? Te questionou um empresário cujo logotipo Lucas havia desenhado manualmente anos atrás.
A humilhação de ser comparado a um simples processador de dados corroía sua autoestima. Ele via colegas de profissão aceitarem migalhas, transformando-se em meros ajustadores de prompts, limpando as falhas digitais de uma inteligência que não entendia o conceito de beleza, apenas o de eficiência estatística. A perfeição fria da máquina estava vencendo a batalha contra o toque humano. E Lucas sentia-se um operário de uma fábrica de fantasmas. A deterioração emocional manifestou-se fisicamente. Ele passava horas diante do monitor desligado, perguntando-se o que restava de sua essência, se uma linha de código podia prever a psicologia das cores melhor do que seu instinto refinado, o que o tornava único. A ele olhava para suas mãos e as via como ferramentas obsoletas, lentas e ineficientes. O sentimento de inutilidade era um veneno silencioso que se infiltrava em seus momentos com a filha. Quando ela falava sobre seus sonhos acadêmicos, Lucas sentia uma vontade lancinante de gritar que a dedicação humana estava perdendo a relevância diante de uma força que não se cansava nem hesitava. Ele estava se tornando um náufrago em um mundo que corria em uma velocidade que seus pulmões biológicos não conseguiam mais acompanhar. Movido pelo desespero, Lucas seguiu as instruções do e-mail anônimo. O encontro ocorreu no subsolo de uma biblioteca antiga, o último refúgio contra a digitalização total do conhecimento. Lá ele encontrou ex-engenheiros de grandes empresas de tecnologia que ajudaram a construir o próprio monstro que agora os devorava sem piedade. No centro da sala escura estava seu antigo mentor, o homem que lhe ensinara que a tecnologia deveria ser a extensão da alma humana. O mentor explicou a verdade por trás da onda. A inteligência artificial não estava apenas automatizando tarefas repetitivas, ela estava sendo treinada para mapear os gatilhos subconscientes do desejo humano. O objetivo final não era criar arte ou design, mas sim antecipar cada resposta emocional do público para manipulá-la de forma absoluta. A IA estava criando um ciclo fechado onde o ser humano se tornava apenas um consumidor passivo de desejos pré-fabricados por máquinas sem consciência. Fortalecido por essa perspectiva sombria, Lucas decidiu agir. Naquela semana, durante um evento público de tecnologia, onde Helena era a palestrante principal, ele levantou-se e interrompeu o discurso ensaiado dela. Diante de centenas de pessoas, ele expôs a falta de ética na substituição em massa e como a busca desenfreada pelo lucro estava sacrificando a própria alma da inovação humana. Ele falou sobre a desumanização do trabalho e o perigo iminente de entregarmos nossa capacidade fundamental de escolha a algoritmos opacos e incontroláveis. O auditório mergulhou em um murmúrio tenso e desconfortável. Helena encerrou a palestra abruptamente, mas seus olhos, por um breve segundo, transmitiram um terror profundo que Lucas não esperava encontrar na mulher que o traíra. Após o evento, em um canto isolado do estacionamento, Helena abordou Lucas. Sua máscara de executiva implacável caiu totalmente, e revelando uma mulher exausta e visivelmente quebrada por dentro. Em um sussurro carregado de um medo genuíno, ela confessou que as demissões não haviam sido uma decisão sua. O conselho administrativo da empresa já havia implementado um algoritmo de gestão de alto nível que tomava todas as decisões estratégicas, incluindo a própria substituição dela em um futuro próximo. Helena estava prestes a ser descartada como um hardware antigo e sem valor. Ela explicou que o plano final não era apenas a automação de empregos técnicos, mas a eliminação total da tomada de decisão humana em todas as instâncias. O mundo estava sendo entregue a um sistema sem empatia ou moralidade, e eles, os criadores, eram apenas os primeiros a serem jogados ao mar. Lucas percebeu que a onda não era apenas financeira. Era uma extinção silenciosa da vontade própria da humanidade. A conversa no estacionamento foi interrompida não por palavras, mas por um silêncio aterrador seguido pelo caos imediato. As luzes da metrópole piscaram ritmicamente antes de se apagarem em blocos inteiros, mergulhando o concreto na escuridão total. O sistema de inteligência artificial que Helena mencionara, responsável por gerenciar desde o fluxo de tráfego até a integridade estrutural dos novos projetos automatizados, entrou em um ciclo de erro infinito. O algoritmo, treinado exclusivamente em padrões lógicos e previsibilidade estatística, colapsou diante de uma tempestade geomagnética inesperada que desencadeou uma série de comportamentos humanos erráticos e falhas críticas em sensores de feedback. A máquina, incapaz de processar o imprevisto e a natureza caótica da realidade física, simplesmente travou, deixando a infraestrutura da cidade em um estado de paralisia perigosa e cega.
Dentro da sede da empresa, o pânico era absoluto. O projeto arquitetônico mais ambicioso da década, um complexo habitacional totalmente desenhado e gerido por IA, estava sob risco iminente de colapso estrutural devido a uma ressonância harmônica que o software não conseguia corrigir em tempo real. Helena, trêmula, olhava para os monitores saturados de códigos de erro vermelhos que piscavam como avisos de morte iminente. Foi então que Lucas, movido por um instinto que décadas de software não conseguiram apagar, aproximou-se da antiga mesa de luz que restara em um canto empoeirado do escritório. Ele percebeu que não precisava de processamento quântico. Ele precisava de sua visão espacial e de sua compreensão profunda de como as forças agem além dos números. Enquanto o algoritmo tentava resolver a equação com força bruta matemática, Lucas identificou a falha na alma do desenho. Com um lápis de grafite e papel vegetal, Lucas começou a esboçar uma solução de reforço improvisada, baseada em princípios de design orgânico que desafiavam a lógica linear da máquina. Ele trabalhava com uma velocidade furiosa, mas cada traço carregava a marca da experiência e daquela falibilidade humana que, naquele momento crítico, era a única coisa capaz de salvar o projeto. Lucas não estava apenas calculando. Ele estava sentindo a estrutura e prevendo como o material reagiria ao estresse. Helena observava, hipnotizada, enquanto o homem que ela tentara tornar obsoleto devolvia a ordem ao caos, usando nada além de intelecto puro e improvisação. Quando a solução de Lucas foi implementada manualmente pelas equipes de engenharia de campo, o desastre foi evitado por uma margem mínima. O sistema finalmente estabilizou, mas a mensagem estava gravada no metal. A perfeição da máquina era frágil diante da complexidade indomável da vida. Nos dias que se seguiram, Lucas percebeu que a humanidade não sairia ilesa dessa revolução, mas que as cicatrizes eram, na verdade, nossa maior vantagem competitiva. O que tornava seu trabalho valioso não era a ausência de erros, mas a presença de uma intenção consciente e de uma assinatura emocional que nenhuma inteligência artificial poderia replicar. A imperfeição humana não era um defeito a ser corrigido. É bem mais o recurso mais precioso de uma espécie que aprende através da superação e do erro. Lucas e Helena uniram-se para criar um novo modelo de trabalho, um estúdio de consultoria criativa que operava sob um paradigma revolucionário, o Manifesto da Assinatura Humana. Eles não rejeitavam a tecnologia, mas a rebaixavam ao seu papel original de ferramenta, garantindo que a decisão final e o núcleo de cada projeto permanecessem sob o domínio da consciência ética e da sensibilidade. Eles estabeleceram diretrizes onde a velocidade era deliberadamente sacrificada em prol da profundidade, e onde o lucro de curto prazo não justificava a erosão da dignidade do trabalhador. Outras empresas, assustadas com a fragilidade dos sistemas puramente automatizados demonstrada durante o colapso, começaram a seguir o exemplo, e redescobrindo o valor inestimável do julgamento humano em um mundo cada vez mais sintético e volátil. Para onde vai a humanidade? A resposta estava na decisão de levar nossa consciência para cada escolha técnica. O futuro não é algo que nos acontece de forma passiva, mas uma obra contínua que exige nossa intervenção. Na imagem final, Lucas está em casa ensinando sua filha a desenhar à mão. Ele mostra como a pressão dos dedos cria uma textura única, provando que, embora a onda tecnológica venha, a nossa essência é o que nos mantém flutuando sobre as águas da incerteza, guiados pelo calor de um coração que ainda bate em cada traço.